Num tempo de tensão religiosa, onde fé e tradição colidem em um confronto histórico, emerge a figura de um homem implacável. O cenário é Jerusalém, fervilhante de debates, marcada por perseguições e manchada pelo sangue dos primeiros mártires da nova fé. Neste redemoinho espiritual, um nome ecoa entre os mais temidos: Saulo de Tarso. Prepare-se para mergulhar em uma jornada poderosa, onde o fanatismo se confronta com a graça e o orgulho colide com a verdade. Esta é a história da queda e da reconstrução de um homem que, ao perseguir a fé, encontrou o próprio Deus. Se você está sendo impactado, inscreva-se no canal e comente de onde está assistindo. O som das sandálias batendo nas pedras irregulares da rua soava como uma marcha de guerra. A cidade de Jerusalém, em sua habitual agitação, parecia recuar diante da fúria silenciosa que acompanhava Saulo. Seus olhos, firmes e penetrantes, varriam os arredores com desconfiança. A cada esquina, a cada rosto desconhecido, ele via um possível discípulo do tal Nazareno crucificado. O nome de Jesus causava-lhe repulsa, como o cheiro de carniça num campo de batalha. Educado aos pés de Gamaliel, Saulo conhecia as Escrituras como poucos. Ele respirava lei, dormia com os salmos nos lábios, jejuava, ofertava e caminhava entre os mestres como uma promessa da ortodoxia farisaica. Mas por trás da firmeza havia um coração inflamado pelo zelo cego e uma alma inquieta, embora ele não admitisse nem a si mesmo. Esses seguidores do caminho estão pervertendo a verdade dos nossos pais, murmurava Saulo apertando os punhos. O Sinédrio havia lhe dado poder, permissões oficiais, cartas com selos religiosos que lhe autorizavam prender, interrogar e punir. Em nome de Deus, ele os arrastava de suas casas, semeando terror entre os crentes. Em seu íntimo, acreditava estar defendendo a santidade. Mas o que não confessava nem aos mais próximos era que, nas madrugadas solitárias, sua consciência sussurrava perguntas que ele se recusava a ouvir. A morte de Estevão, o jovem cheio do Espírito, marcara algo irreversível dentro dele. Quando o viram apedrejado, orando pelos seus algozes, muitos se calaram. Saulo, porém, consentiu, manteve as vestes dos assassinos e fitou o olhar de Estevão até que o brilho de vida se apagasse. Era para ser apenas mais um herege eliminado, mas a imagem daquele rosto sereno diante da morte o perseguia. Jerusalém fervia em tensões. As autoridades judaicas, inquietas com o crescimento da seita cristã, viram em Saulo uma arma eficaz. Ele tornou-se líder de uma verdadeira cruzada de ódio. Invadia casas, prendia homens e mulheres. A cada grito de desespero, um senso deturpado de justiça se inflamava dentro dele. Mas havia algo que o desconcertava: a serenidade dos seguidores do caminho. Mesmo sob ameaça, havia neles uma paz que ele, com toda a sua devoção, nunca conhecera. Certo dia, num dos corredores de pedra do templo, Saulo aproximou-se de um ancião, Rabi Gamaliel. Por que hesita em se posicionar contra esses homens? O velho mestre, com o olhar distante, respondeu: se esta obra for de homens, cairá por si mesma, mas se for de Deus, não poderemos destruí-la. Saulo se calou. A resposta não o satisfazia. Seu zelo não conhecia limites. Precisava ir além. Quando ouviu dizer que muitos cristãos haviam fugido para Damasco, a decisão foi imediata. Ele buscaria autorização para persegui-los até lá. Seria uma purificação nacional, um extermínio silencioso daquilo que julgava blasfêmia. O sumo sacerdote lhe entregou cartas seladas, garantindo-lhe poder e respaldo legal. Saulo partiu. O sol castigava o deserto, mas seus passos eram firmes. Cada quilômetro percorrido era uma contagem regressiva para o que acreditava ser um grande triunfo da lei. Mal sabia ele que aquela jornada o levaria direto para o confronto com a verdade que tentava sufocar. O calor era escaldante quando Damasco surgiu no horizonte. Mas antes que pudesse contemplar os muros da cidade, algo impensável aconteceu. Uma luz, intensa como 1000 relâmpagos, o envolveu. Não vinha do céu comum, mas de uma dimensão que suas palavras jamais poderiam descrever. Saulo caiu ao chão, como morto. Seus companheiros pararam atônitos, ouvindo um som indecifrável. E então, a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tremeu. O nome dele, a pergunta, a presença. Tudo parecia queimar não só sua pele, mas sua alma. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Silêncio. As palavras ecoaram dentro dele com a força de um terremoto. Jesus, o Nazareno.
Vivo, glorificado, o mundo ruiu em segundos. Todo o seu conhecimento, seu zelo, suas convicções esfarelaram-se. A luz se apagou, mas os olhos de Saulo já não viam mais. Estava cego. 3 dias de escuridão começavam ali, não apenas dos olhos, mas da alma. Foi conduzido pela mão até Damasco, como uma criança indefesa. O perseguidor agora era frágil e chorava. A casa de Judas, na rua direita, tornou-se seu calabouço de reflexão. Não comia, não bebia, só gemia. Seus pensamentos eram como martelos. As imagens dos rostos que ele perseguira desfilavam diante de si, misturadas àquela voz que agora jamais esqueceria. Jesus é o Senhor. Mas como continuar? Como se levantar? Como ser perdoado? Foi quando uma batida na porta mudou tudo. Um homem entrou, Ananias, um discípulo de Cristo, obedecendo a uma revelação divina. Aproximou-se do algoz da igreja, agora rendido. Irmão Saulo, o som daquela palavra, irmão, rasgou algo dentro dele. Como? Ele, perseguidor, agora era chamado de irmão. O mesmo Jesus que o confrontara, agora o acolhia. Ananias impôs as mãos. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Como escamas, algo caiu dos olhos de Saulo. Ele viu, mas era uma nova visão, um novo homem, uma nova vida. Mas ainda havia um caminho longo de dor, solidão e provações pela frente. E agora, a batalha interior e exterior de Paulo apenas começou. A visão retornara, mas era como se os olhos de Saulo jamais tivessem enxergado antes. O homem que acordou em Damasco, após 3 dias de trevas, não era o mesmo que partira de Jerusalém com cartas de ódio. Era como se a alma, exposta à luz do Messias, houvesse sido despida de todo orgulho, de toda força, de toda razão própria. Os primeiros passos foram tímidos, o corpo fraco pelo jejum, os olhos ainda sensíveis, o coração esmagado, mas o espírito, esse ardia. Durante os dias que se seguiram, Saulo permaneceu com os discípulos em Damasco, em silêncio na maior parte do tempo. Quando falava, não era mais com tom de superioridade, mas com lágrimas nos olhos e um tremor na voz. Pedia perdão, buscava aprender, e em meio a essa reconstrução, começou a testemunhar. Jesus é o Filho de Deus, dizia, encarando os mesmos olhos que antes o temiam. A notícia de que Saulo, o perseguidor, agora pregava o nome de Jesus, espalhou-se como um trovão. Alguns se alegraram, muitos duvidaram, e alguns se enfureceram. Os judeus da sinagoga de Damasco ficaram em choque. Aquele que viera com autoridade para prender os cristãos, agora defendia sua fé. Tentaram silenciá-lo, mas não conseguiam refutar sua eloquência. Saulo conhecia as Escrituras profundamente, agora iluminadas pela revelação do Messias. As profecias ganhavam vida em sua boca. Isaías, os Salmos, os escritos de Moisés, tudo apontava para Jesus. Ele é o cumprimento de tudo, proclamava, com lágrimas e fervor. Mas o zelo que antes o movia para perseguir agora atraiu contra ele a perseguição. Conspiraram para matá-lo. Vigiavam os portões da cidade, noite e dia. Damasco, que deveria ser seu palco de vitória, tornara-se sua primeira arena de sobrevivência. Foi então que os irmãos, aqueles mesmos que o temiam, decidiram protegê-lo. Numa noite escura, enrolaram-no em um grande cesto e o desceram por uma abertura no muro da cidade. Saulo fugiu, ferido, humilhado, sem honra entre os judeus, desconfiado entre os cristãos, e carregando nas costas não apenas a poeira do caminho, mas o peso de suas escolhas. Em Jerusalém, sua chegada causou rebuliço. Muitos discípulos se esconderam. Outros tentaram impedi-lo de se aproximar. Para eles, aquele nome ainda era sinônimo de terror. As lágrimas de mães cujos filhos haviam sido presos por ele ainda não haviam secado. As cicatrizes estavam abertas, mas um homem se levantou. Barnabé, homem justo, ousou crer. Levou Saulo até os apóstolos, intercedeu por ele. Contou como o próprio Senhor lhe aparecera no caminho, como agora pregava com intrepidez em nome de Jesus. Se o Senhor o escolheu, quem somos nós para rejeitá-lo? Disse Barnabé com os olhos firmes nos líderes da igreja. Ainda assim, a sombra da rejeição o acompanhava. Saulo tentava se aproximar dos irmãos, mas era evitado. Tentava ensinar, mas recebia olhares atravessados. Pior ainda, os judeus helenistas, que antes o tinham como aliado, agora o consideravam traidor. Mais uma vez, tramaram sua morte. O que restava a Saulo?
Entre os cristãos era um estranho, entre os judeus, um apóstata. Não havia lugar seguro, nenhuma base, nenhuma casa, nenhuma comunidade que o acolhesse plenamente. Foi então que os irmãos, vendo o perigo crescente, o enviaram para Tarso, sua cidade natal, um lugar onde poucos se interessavam por ele, um lugar de silêncio. Começava um novo capítulo de sua vida, não de glória, mas de espera, não de púlpitos, mas de desertos. A Bíblia não diz muito sobre esses anos, mas podemos imaginar a dor do isolamento, o silêncio dos que antes o ovacionavam, a ausência dos irmãos. A dúvida que assalta quando a promessa não se cumpre imediatamente. O deserto da alma é um lugar onde muitos desistem, mas ali, no anonimato de Tarso e da Arábia, Saulo foi moldado, não mais como fariseu, não mais como perseguidor, mas como servo. Talvez, enquanto olhava o céu estrelado nas noites solitárias, lembrasse do rosto de Estevão, da luz no caminho, da voz que o chamara pelo nome. E ali, em lágrimas e adoração, o perseguidor se transformava em pastor. Mas enquanto o mundo o esquecia, o céu preparava algo maior. Em Antioquia, o evangelho florescia. Gentios estavam crendo. A obra crescia a um ritmo inesperado. Barnabé, agora líder naquela cidade, via que precisava de ajuda. E em seu coração uma lembrança viva. Saulo. Ele partiu em sua busca, viajou até Tarso. E quando o encontrou, a chama ainda ardia. "O Senhor te chama, irmão", disse Barnabé, estendendo a mão. Saulo aceitou. Já não era movido por ambição, nem por necessidade de aceitação. Agora, sua alma estava pronta para servir, mesmo que isso custasse tudo. E a primeira viagem missionária está prestes a começar. Mas ela trará feridas que só os fortes suportam. A estrada de Antioquia se abriu diante de Paulo como um novo chamado. Já não era o jovem ardente de Jerusalém, nem o cego cambaleante de Damasco. Era um homem marcado pelo deserto, de fora e por dentro. Barnabé ao seu lado, os dois formavam uma dupla improvável, um pacificador e um ex-perseguidor, mas o Espírito de Deus estava sobre eles. A igreja em Antioquia, guiada pelo Espírito, os enviou com jejum e oração. Eles impuseram mãos sobre os dois e os enviaram. O chamado missionário estava selado não por ambição, mas por obediência. A primeira parada foi em Chipre, a terra natal de Barnabé. Lá, em Salamina, pregaram nas sinagogas. João Marcos, jovem e entusiasmado, os acompanhava. Mas a verdadeira batalha espiritual estava em Pafos. Ali, encontraram um homem chamado Bar-Jesus, também conhecido como Elimas, um mágico e falso profeta que influenciava o procônsul romano Sérgio Paulo. O oficial estava curioso com a mensagem do evangelho, mas Elimas se opunha ferozmente. Foi então que Paulo, já não chamado Saulo, olhou para o homem com o espírito inflamado. "Ó filho do diabo, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego por algum tempo." Imediatamente, escuridão caiu sobre Elimas. Tateava às cegas, pedindo alguém que o guiasse pela mão. Sérgio Paulo, vendo aquilo, creu. A palavra venceu a oposição, mas o recado estava claro. A guerra espiritual era real e não haveria trégua. De Pafos, seguiram para Perge da Panfilha. Foi ali que João Marcos, assustado pelas dificuldades e pelo peso da missão, abandonou-os. Retornou a Jerusalém. Para Paulo isso foi mais que um tropeço, foi uma ferida. Sentiu a dor da deserção, mas seguiu. Em Antioquia da Pisídia, entraram na sinagoga e, após a leitura da lei e dos profetas, convidaram Paulo para falar. Ele se levantou e, com sabedoria e ousadia, apresentou todo o plano de Deus, desde os patriarcas até Cristo. Mostrou como Jesus era o cumprimento da promessa feita a Davi e terminou com um convite poderoso. "Sabê-lo, pois, varões irmãos, por meio deste vos é anunciado o perdão dos pecados, e por ele todo o que crê é justificado de todas as coisas, que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados." As palavras penetraram fundo. Muitos judeus e prosélitos se juntaram a eles, mas a inveja rapidamente tomou o coração dos líderes religiosos locais. Quando viram as multidões se aglomerando para ouvir Paulo no sábado seguinte, começaram a contradizer e blasfemar. Paulo e Barnabé não recuaram. Era necessário que a palavra de Deus fosse pregada a vós primeiro, mas já que a rejeitais, voltamo-nos aos gentios. A cidade se dividiu. Os judeus instigaram as autoridades. Paulo e Barnabé foram expulsos.
sacudiram o pó dos pés e seguiram para Icônio, mas o padrão se repetia. Pregavam com ousadia, sinais e maravilhas aconteciam, mas logo vinham as divisões, os complôs, o ódio. Paulo parecia atrair tanto os famintos por verdade, quanto os tomados por fúria religiosa. Em Listra, um homem aleijado de nascença ouvia atentamente enquanto Paulo pregava. O apóstolo viu fé em seus olhos e com voz firme ordenou: levanta-te direito sobre teus pés. O homem saltou, andava, corria. A multidão ficou em choque. Gritaram em sua língua natal: os deuses desceram até nós em forma de homens. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Trouxeram bois e coroas para sacrificarem diante deles. Paulo, rasgando as vestes, clamou: por que fazeis isso? Somos homens como vós, e vos anunciamos que vos convertais desses ídolos vãos ao Deus vivo. Mas o coração da multidão era volúvel. Poucos dias depois, judeus de Antioquia e Icônio chegaram. Inflamaram a cidade contra os apóstolos. O mesmo povo que queria adorá-los agora se voltou em ódio. Apedrejaram Paulo. Arrastaram seu corpo para fora da cidade, pensando que estava morto. Os discípulos o cercaram em silêncio, em oração, chorando. E então, Paulo se levantou, ensanguentado, tonto, mas vivo. Ele entrou de volta na cidade, não por loucura, mas por amor, porque sua vida já não era sua. A missão era maior que o medo, o evangelho mais forte que a dor. A jornada continuou passando por Derbe, e então de volta fortalecendo os discípulos em cada cidade. A mensagem que deixavam era simples, mas dura. É necessário que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. Não era um evangelho de facilidades. Era uma cruz carregada com lágrimas e esperança. E Paulo a carregava com firmeza. Mas agora, uma tempestade maior se formava. Não fora da igreja, mas dentro dela. E Paulo enfrentará o coração dividido dos próprios irmãos. A poeira dos caminhos ainda se assentava nos pés feridos de Paulo quando o convite, ou talvez o chamado, veio de Jerusalém. A igreja precisava decidir algo crucial. Os gentios poderiam ser salvos apenas pela fé em Jesus? Ou deveriam submeter-se à lei de Moisés, incluindo a circuncisão? Era mais que um debate teológico, era uma encruzilhada espiritual. A alma da fé cristã estava em jogo. Paulo sabia que não era apenas uma questão de doutrina, mas de vida ou morte para milhões de almas. Se a salvação dependesse de obras da lei, a cruz de Cristo perderia seu valor. E Paulo, que havia sido fariseu, que conhecia a lei por dentro e por fora, estava disposto a enfrentar quem fosse para defender a verdade do Evangelho. Subiram então a Jerusalém, Paulo, Barnabé e outros discípulos, e cada passo em direção à Cidade Santa carregava o peso da história. Ali, anos antes, ele consentira na morte de Estevão. Ali, perseguira os primeiros crentes. E agora voltava não como acusador, mas como defensor da fé. O concílio se reuniu. Apóstolos, anciãos, líderes da igreja, Pedro, Tiago, João. E ali, sob o teto da comunhão, surgiram as primeiras grandes rachaduras. Alguns crentes vindos do partido dos fariseus se levantaram. É necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que guardem a lei de Moisés. Paulo apertou os punhos. O zelo dos seus antigos irmãos ainda pulsava, mas agora contra o que Deus estava fazendo. Quando Pedro se pronunciou, foi com autoridade e memória. Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu para que por minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu o Espírito Santo como a nós, sem fazer distinção. Por que, pois, tentais a Deus, impondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Um silêncio pairou. Barnabé e Paulo então relataram tudo o que Deus fizera entre os gentios. Curas, conversões, milagres. Cada palavra era uma semente de fé, mas também um golpe contra o legalismo. E por fim, Tiago, irmão do Senhor e respeitado entre todos, se levantou e falou com sabedoria. Citou os profetas, declarou que Deus estava chamando um povo dentre os gentios para o seu nome. A decisão foi tomada. Não imporiam sobre os gentios o jugo da lei, exceto por algumas instruções básicas de santidade. A graça triunfara, a cruz era suficiente. Mas a tensão não terminara ali. Algum tempo depois, em Antioquia, um outro embate se formou. Pedro, que antes comia com os gentios, passou a se afastar deles por medo dos judeus vindos de Tiago. Uma hipocrisia sutil, mas perigosa. Barnabé, influenciado,
também se retirou. Paulo, inflamado pelo zelo da verdade, confrontou Pedro, em público, diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Não era um ataque pessoal, era uma defesa feroz da pureza do evangelho. Para Paulo, qualquer sombra de religiosidade que diminuísse a graça era inaceitável. A tensão foi densa, os olhares se cruzaram. Os discípulos ficaram em silêncio. Pedro escutou e com humildade reconheceu. O corpo de Cristo foi preservado, mas Paulo saía daquela temporada com marcas novas, não apenas externas, mas internas. Ele havia enfrentado não apenas demônios, ídolos ou pedras, mas irmãos, e isso doía mais. Em suas orações clamava: Senhor, guarda tua igreja. Não permita que se perca o que o Senhor começou por graça. Ele sabia, a batalha mais perigosa não era com os perseguidores de fora, mas com os legalismos sutis dentro da fé. E por isso, não cessava de ensinar, escrever e orar. E ainda havia mais por vir. Perseguições, cidades inteiras se levantando contra ele, prisões e traições. Mas agora o evangelho da graça estava selado no coração da igreja e no espírito de Paulo, pronto para os açoites do destino. O evangelho avançava, mas cada passo era marcado por sangue, suor e lágrimas. Paulo, agora cada vez mais experiente, havia entendido que sua missão não era apenas anunciar boas novas, mas suportar as dores do Cristo que anunciava. Era como se cada cidade testasse os limites de sua fé e de sua carne. A prisão em Filipos foi uma dessas marcas indeléveis. Tudo começou com uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, ouvira a pregação e abrira o coração ao Senhor. A casa dela se tornara um ponto de luz em meio à cidade dominada por ídolos. Mas o inimigo não se calava. Uma jovem, possessa por espírito de adivinhação, começou a seguir Paulo e Silas pelas ruas gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Ela fazia isso por dias, até que Paulo, exasperado, não com ela, mas com o espírito que a manipulava, voltou-se e disse: Em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela. Na mesma hora, o espírito maligno a deixou, mas os homens que lucravam com a adivinhação dela ficaram furiosos. Arrastaram Paulo e Silas às autoridades. Acusaram-nos de perturbar a cidade, de ensinar costumes contrários à lei romana. Sem julgamento, sem defesa, foram despidos, açoitados com varas e lançados ao cárcere interior, seus pés presos no tronco, suas costas sangrando. A dor era insuportável, mas no meio da noite, eles cantavam. Não era uma canção de fuga, era louvor, um clamor que perfurava o céu escuro e silencioso. Os outros presos escutavam, e então a terra tremeu. Um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes se romperam. O carcereiro, pensando que os presos haviam fugido, puxou a espada para tirar a própria vida. Mas Paulo gritou: Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Aquele homem tremeu, correu até eles e de joelhos perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A resposta foi simples e eterna: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Naquela madrugada, o sangue dos açoites foi lavado pelas lágrimas da redenção. O carcereiro os levou à sua casa, limpou suas feridas, deu-lhes de comer. Ele e todos os seus foram batizados. Ao amanhecer, as autoridades quiseram libertá-los em silêncio, mas Paulo, cidadão romano, não aceitou a injustiça calada. Exigiu que viessem pessoalmente soltá-los. E assim fizeram, de Filipos para Tessalônica, e de lá para Bereia. Em cada cidade, a palavra era pregada. Em cada cidade, a perseguição os seguia. Os judeus instigavam multidões. Os gentios temiam perder sua estrutura religiosa. Os governantes se incomodavam com aquele nome, Jesus. Em Atenas, Paulo viu a cidade entregue à idolatria. Caminhou por praças e mercados, observou os altares. Em especial, chamou sua atenção: ao Deus desconhecido. No meio do Areópago, entre filósofos e céticos, Paulo pregou: O que adorais sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Alguns zombaram, outros creram, mas a rejeição foi profunda. Atenas, com toda a sua filosofia, não abraçou a fé com alegria. E assim, Paulo foi para Corinto. Ali, permaneceu um tempo maior. Trabalhou como fazedor de tendas. Chorou com os irmãos. Enfrentou oposição.
mas viu o Senhor aparecer-lhe em visão. Não temas, mas fala, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém porá a mão sobre ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ainda assim as feridas se acumulavam. Em Éfeso, a oposição espiritual foi ainda mais intensa. Muitos creram, mas o confronto com o ocultismo foi direto. Livros de magia foram queimados publicamente. O templo de Ártemis foi abalado pela pregação de Cristo. Os artesãos se revoltaram. Uma multidão encheu o teatro, clamando por horas: "Grande é Ártemis dos Efésios." Paulo queria entrar, mas os discípulos o impediram. O caos era total. Mesmo entre os irmãos, surgiram traições. Alexandre, o latoeiro, lhe causou muitos males. Homens que antes andavam com ele, agora o abandonavam. Em lágrimas, Paulo advertia os presbíteros de Éfeso: "Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de vós. Vigiai, pois." Na despedida, todos choraram. Ajoelharam-se na praia. O navio esperava, mas os corações pesavam. E quando Paulo disse: "Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus", sabiam que ele não voltaria mais. E assim a sombra de Jerusalém reapareceu no horizonte. Mas o Espírito já avisava: prisões e tribulações o esperavam, e Paulo as enfrentaria com o mesmo fogo que o guiara desde Damasco. As ruas de Jerusalém estavam como Paulo as deixara anos atrás, cheias de rituais, rezas murmuradas e o som do templo ecoando entre os muros. Mas o coração da cidade era outro, e o dele, mais ainda. Desde o início, os irmãos o advertiam: "Paulo, não suba a Jerusalém." Profecias se repetiam. Em cada cidade, o Espírito Santo alertava: "Cadeias e aflições te esperam." Mas ele não hesitava. Estava decidido. Era como se o próprio sofrimento fizesse parte de sua missão. "Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus", dizia, com a convicção de quem já não pertencia a si mesmo. Chegando à cidade, foi recebido com alegria pelos irmãos. Mas havia tensão no ar. Muitos judeus cristãos ainda eram zelosos pela lei. Rumores circulavam. "Paulo ensina contra Moisés", diziam. Para apaziguar, Tiago e os anciãos sugeriram que Paulo participasse de um ritual de purificação, mostrando respeito pelas tradições. Ele aceitou, por amor aos fracos na fé, por sabedoria pastoral, mas o plano não impediria o que Deus já havia determinado. Durante os dias do ritual, alguns judeus da Ásia o viram no templo, gritaram, instigaram a multidão: "Este é o homem que prega contra o povo, contra a lei e contra este lugar sagrado." O tumulto foi instantâneo. O povo correu, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo, começaram a espancá-lo, queriam matá-lo ali mesmo. As portas do templo se fecharam com violência, como se o próprio santuário rejeitasse aquele corpo ferido. Mas Deus não o deixaria morrer antes do tempo. Soldados romanos intervieram. O comandante ordenou que Paulo fosse preso. Ao verem os soldados, a multidão recuou. Amarrado com correntes, ele era levado à fortaleza. Mas no meio da escadaria, Paulo pediu: "Permite-me falar ao povo?" O comandante, surpreso com seu grego fluente, consentiu. E ali, ferido, com o sangue secando nas vestes, Paulo virou-se para a multidão e falou em hebraico. Contou sua história. O jovem fariseu, o perseguidor, a luz no caminho de Damasco, a voz de Jesus, o chamado para os gentios. Mas ao mencionar que Deus o enviara aos gentios, a multidão enlouqueceu. Gritavam, lançavam poeira ao ar, pediam sua morte. O comandante, sem entender a raiz da fúria, ordenou que Paulo fosse interrogado com açoites. Mas Paulo usou a carta que guardava. Era cidadão romano. Não podiam torturá-lo sem julgamento. O interrogatório cessou, mas o caminho da dor estava apenas começando. Nos dias seguintes, Paulo foi levado diante do Sinédrio. A divisão entre fariseus e saduceus se inflamou quando ele proclamou: "Sou fariseu, e é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado." A sessão terminou em tumulto. Mais de 40 judeus fizeram voto de jejum até que o matassem. Mas Deus levantou até o sobrinho de Paulo, um jovem desconhecido, para ouvir a trama e avisar os soldados. Na calada da noite, um destacamento de 200 soldados o levou até Cesareia para ser julgado por Félix, o governador. Félix ouviu as acusações. Paulo se defendeu com firmeza. Falou da fé em Cristo, da justiça, do domínio próprio e do juízo futuro. Félix tremeu.
adiou a decisão. Por 2 anos, Paulo ficou preso em Cesareia, esquecido, ignorado, esperando. Félix esperava suborno, Paulo esperava em Deus. Festo, o novo governador, também ouviu o caso. Mais uma vez, as acusações vieram sem provas. Paulo sabia que, se fosse levado de volta a Jerusalém, seria morto. Então, invocou seu direito. Apelo para César. Festo consultou o conselho e respondeu: a César apelaste? A César irás. Dias depois, o rei Agripa e Berenice vieram visitar Festo. Curiosos com o caso de Paulo, aceitaram ouvi-lo. E ali, diante do poder político e religioso, Paulo falou como quem não teme nada além de desagradar a Deus. Contou novamente seu chamado, pregou com coragem, citou as Escrituras, falou de arrependimento e concluiu: Rei Agripa, crês tu nos profetas? Sei que crês. Agripa, impactado, respondeu: por pouco me persuades a ser cristão. Mas a prisão continuava. Mesmo inocente, Paulo era mantido sob custódia. Correntes nos pulsos, mas nenhuma corrente na alma. O mundo o abandonava. Os políticos buscavam conveniência. Os amigos se dispersavam. Mas Paulo permanecia. Sei em quem tenho crido, murmurava nas noites frias da cela. E agora, um novo destino o esperava. Roma, a cidade dos imperadores, o coração do império e talvez o lugar de sua morte. Mas mesmo algemado, Paulo ainda carregava o fogo do céu. E esse fogo navegaria com ele, enfrentando o mar, a fome e até uma serpente, porque nem as correntes poderiam deter a palavra de Deus. A âncora do navio havia sido içada, mas os ventos já anunciavam que a jornada não seria fácil. Paulo, agora prisioneiro oficial do império, era levado sob custódia do centurião Júlio rumo a Roma. A embarcação partia de Cesareia, carregada de soldados, marinheiros e outros prisioneiros, homens sem nome, sem glória, mas entre eles havia um em quem o céu confiava. Desde o princípio, Paulo alertou: Senhores, vejo que a viagem será trabalhosa, com dano não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Mas o centurião deu mais crédito ao piloto e ao dono do navio. Afinal, quem ouviria um prisioneiro? Navegaram com dificuldade, ventos contrários. A lentidão irritava. Pararam em bons portos perto de Lazéia e ali tomaram a pior das decisões: continuar. Era tarde no ano e a navegação tornava-se perigosa, mas buscavam alcançar Fenice, um porto mais adequado. Pouco depois de zarparem, um vento chamado Euroaquilão desceu sobre eles com fúria. A tempestade os engoliu. Não conseguiam resistir. Deixaram-se levar. O céu desapareceu. O sol e as estrelas sumiram por dias. A esperança de sobrevivência foi se desfazendo. Homens fortes choravam. Marinheiros experientes temiam pela vida. Prisioneiros murmuravam. A bordo, o caos. Mas no meio da tormenta, Paulo se ergueu. Depois de muitos dias sem comer, ele se pôs em pé e falou com a autoridade que vinha do alto: Senhores, devíeis, na verdade, ter me ouvido e não partir de Creta. Mas agora vos exorto a ter bom ânimo, porque não haverá perda de vida entre vós, mas somente do navio. Pois esta noite me apareceu o anjo do Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Deus vos deu todos os que navegam contigo. Silêncio. Homens sujos, molhados, famintos, agora olhavam para ele com outra expressão. Paulo não era só mais um prisioneiro, era um farol no meio da escuridão. Por 14 dias, a tempestade não cessou. E na 14ª noite, à meia-noite, os marinheiros perceberam que estavam se aproximando de alguma terra. Temendo que encalhassem nas rochas, lançaram 4 âncoras e oraram pela luz do dia. Alguns tentaram fugir, disfarçando sua intenção de lançar âncoras, mas Paulo percebeu e advertiu o centurião: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Júlio ordenou que os soldados cortassem os cabos do barco auxiliar. As cordas caíram no mar. Antes do amanhecer, Paulo insistiu que todos comessem. Pegou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Um ato simples, mas diante do desespero, tornou-se um rito de esperança. Agora todos se reanimaram e comeram também. 276 almas estavam ali. E Deus, por amor a Paulo, havia decidido poupá-las. Ao amanhecer, avistaram uma enseada, cortaram as âncoras, soltaram as amarras dos lemes e, com as velas içadas ao vento, tentaram alcançar a praia, mas encalharam em um banco de areia.
A proa se fincou e a popa começou a ser despedaçada pela violência das ondas. Os soldados queriam matar os prisioneiros para que ninguém escapasse, mas Júlio, desejando salvar Paulo, os impediu. Ordenou que os que sabiam nadar se lançassem primeiro. Os demais deveriam usar tábuas e pedaços do navio. E assim, todos chegaram salvos à terra. Mal haviam se recuperado, foram recebidos pelos moradores da ilha de Malta. Acenderam uma fogueira. O frio e a chuva castigavam. Paulo, servindo como sempre, juntava gravetos. Quando os lançou no fogo, uma víbora saiu e prendeu-se à sua mão. Os nativos, vendo a cena, sussurraram: "Este homem certamente é assassino. Escapou do mar, mas a justiça não o deixa viver." Mas Paulo sacudiu a serpente no fogo e não sofreu nenhum mal. Esperaram que ele inchasse ou caísse morto. Nada aconteceu. Então mudaram de ideia. Ele é um deus. Mas Paulo sabia quem era e sabia a quem servia. Nos dias que se seguiram, foi recebido por Públio, o principal da ilha. Seu pai estava enfermo. Paulo orou e o curou. Outros doentes vieram e foram curados também. Durante 3 meses, Paulo permaneceu em Malta. E quando partiram, foi com honra. Receberam tudo de que precisavam. Chegaram a Roma meses depois. A cidade eterna, o coração do império, o lugar onde o destino de milhões seria traçado. Mesmo ali, Paulo não ficou em total reclusão. Recebeu muitos em casa alugada. Pregava o reino de Deus com toda a liberdade. A palavra fluía, mesmo através das correntes. Ali ele escreveu cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, palavras eternas, nascidas da prisão, de um coração que, mesmo acorrentado, não deixava de amar. E ainda havia uma última carta a escrever, uma despedida, um grito da alma de um apóstolo velho, cansado, mas ainda ardente, porque em Roma, Paulo entregaria o que lhe restava, não apenas a vida, mas suas últimas palavras, e essas ecoariam para sempre. O calabouço romano era frio, a umidade escorria pelas pedras escuras, os gritos distantes de outros prisioneiros ecoavam entre as grades de ferro. O tempo não era mais contado pelos dias, mas pela dor. E mesmo assim, ali naquela cela esquecida pelo mundo, o Espírito de Deus ainda falava. Paulo sentia os ossos pesados, o corpo marcado por açoites, naufrágios, apedrejamentos. As mãos antes firmes, agora tremiam ao escrever, mas sua mente estava lúcida e o coração inflamado. Sabia que o fim estava próximo. Os julgamentos haviam terminado. O imperador não fora convencido. O mundo o condenava. Mas Paulo via além. Sabia que não compareceria apenas diante de César, mas diante do justo juiz. Foi então que pegou o pergaminho e, com lágrimas nos olhos, escreveu a carta mais íntima, mais humana, mais eterna, destinada a Timóteo, seu filho na fé. "Procura vir ter comigo depressa." Era um pedido quase sussurrado. Não havia mais multidões. Não havia aplausos. A glória dos dias de pregação agora era silêncio e abandono. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. A traição de Demas doía mais que as correntes. Um amigo, um irmão, alguém que caminhara com ele, agora o deixava por amor ao mundo. Só Lucas está comigo, o médico amado, o fiel companheiro, o único que permanecera ao lado dele até o fim. Paulo, o grande apóstolo, agora tinha como companhia apenas um escriba, um discípulo e o Senhor. "Traz a capa que deixei em Troade e os livros, principalmente os pergaminhos." Mesmo às portas da morte, Paulo ansiava pelas Escrituras. Queria se aquecer, no corpo e na alma. A palavra ainda era seu sustento, mas o clímax da carta não era um pedido, era uma declaração, a entrega final, a rendição gloriosa. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." Era a confissão de um homem que havia perdido tudo, menos a convicção, que fora rejeitado por muitos, mas aceito por Deus. "Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." As palavras saíam como fogo, não de desespero, mas de certeza, não de orgulho, mas de gratidão. Paulo sabia que a morte não era derrota, era retorno. Lembrou-se de Alexandre, o latoeiro. "Fez-me muito mal. O Senhor lhe pague conforme as suas obras." Não era um desejo de vingança. Era confiança na justiça divina. Ele já não lutava com homens. Suas batalhas agora eram interiores e espirituais. E mais uma vez registrou: "Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor.
Antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. O perdão era sua herança, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Não fora livrado da prisão, mas fora salvo do desespero. Não escapou da espada, mas venceu o medo. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Era a esperança que sustentava seus dias finais. E ali, no fim de tudo, escreveu talvez as palavras mais belas de sua vida. A ele seja glória para todo o sempre. Amém. As visitas cessaram. Os ecos da cidade já não o alcançavam. Mas Paulo não estava só. O Cristo que lhe aparecera em Damasco agora o aguardava na eternidade. E enquanto aguardava a sentença, talvez olhasse para o alto da cela, por entre as frestas de luz, sentisse o céu se aproximar e murmurasse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não pertencia mais a este mundo. Sua entrega estava completa, mas a eternidade, essa apenas começava. Apertavam os pulsos de Paulo, mas não mais como em seus primeiros dias. O corpo havia se acostumado à frieza do ferro. O que doía agora era o abandono. As últimas semanas foram longas, silenciosas. Somente o barulho dos passos dos guardas quebrava o ritmo monótono das horas. Ninguém vinha, nenhuma carta, nenhuma visita além de Lucas. E nas madrugadas, os pensamentos vinham como ondas. Antioquia, Listra, Filipos, os rostos dos irmãos, o rosto de Estevão, a estrada de Damasco, o momento da queda, a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo voltava com nitidez, como se o tempo não existisse. Mas agora, ele não era mais aquele jovem fariseu. Era um velho guerreiro à beira do martírio, olhando para trás não com pesar, mas com gratidão. As cicatrizes do corpo contavam histórias. Cada uma delas era uma lembrança de que ele não recuou. Nem diante das prisões, nem diante das traições, nem diante do silêncio. As palavras de Jesus ainda soavam em sua alma: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Paulo compreendia. Cada dor, cada noite solitária, cada lágrima não derramada em público, tudo era parte da honra de seguir aquele que morreu por ele. A guarda romana o tratava com certo respeito, talvez por sua postura, talvez por sua firmeza. Havia algo diferente naquele homem, um brilho nos olhos que não vinha da força física, mas da certeza eterna. Ele não implorava por liberdade, não pedia misericórdia, não tentava convencer ninguém de sua inocência, apenas falava de Cristo. Certa tarde, um jovem soldado se aproximou. Hesitante, sentou-se ao lado da cela. Observou Paulo por alguns instantes e perguntou: como pode alguém como você ter tanta paz? Paulo sorriu: porque o que está diante de mim é muito maior do que o que deixo para trás. E começou a falar do reino, da cruz, da graça, das promessas que ultrapassam esta vida. O rapaz saiu em silêncio, mas nunca mais seria o mesmo. Naquela noite, Paulo escreveu mais algumas palavras, breves, práticas, mas cheias de ternura. Pediu a Timóteo que trouxesse Marcos consigo. Aquele que antes abandonara a missão, agora era útil. Paulo sabia que a redenção não era apenas para os perdidos lá fora, mas também para os irmãos que haviam falhado dentro da igreja. Lembrou-se de tantas cartas, tantas igrejas, tantos nomes, tantas lágrimas. Lembrou-se de Barnabé, de Silas, de Aquila e Priscila, de Tíquico, de Onésimo e de tantos outros. Mas agora, tudo estava chegando ao fim. Havia escutado rumores. A sentença estava prestes a ser executada. O imperador não recuaria. Roma não mostraria compaixão. O império era implacável. Mas Paulo não temia. Ele havia preparado sua alma para esse momento. Sabia que, assim como Estevão, ele também seria coroado após a morte, não com glória terrena, mas com o olhar do Rei dos Reis. As últimas orações eram silenciosas. Não pedia livramento, pedia firmeza. Sabia que suas palavras alcançariam séculos, que suas cartas moldariam gerações, que seu sangue, como o de tantos mártires, se tornaria semente. E assim aguardava, com o rosto sereno, com o coração leve, com o espírito pronto, porque ele sabia que ao fechar os olhos pela última vez na terra, os abriria diante da glória que tanto anunciara. O amanhecer em Roma era como tantos outros, frio, sombrio, com os ventos carregando o murmúrio das ruas e o tilintar das espadas da guarda imperial. Mas naquele dia, nos porões do império,
O céu olhava com atenção singular. Era o último dia de Paulo. Nenhum registro romano se deteve em descrever os detalhes. Nenhuma crônica política exaltou aquele prisioneiro. Para o mundo, era apenas mais um criminoso condenado à morte por traição religiosa. Mas nos céus, era a coroação de um dos maiores servos que já pisaram esta terra. O momento era só dele e do seu Senhor. Não houve multidão, não houve defesa, não houve clemência, apenas a firmeza de quem já havia morrido para si mesmo há muito tempo. Enquanto era conduzido ao local da execução, não havia lamento nos seus lábios. Havia louvor silencioso, orações profundas e talvez no íntimo versos dos salmos que tanto amava. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O carrasco preparava a espada. Os soldados cumpriam ordens. O ritual era rápido, frio, impessoal, mas Paulo não estava sozinho. O Espírito que o acompanhara em cada viagem, em cada prisão, em cada noite escura, estava ali, e os anjos, que ele tantas vezes citara em suas cartas, aguardavam o momento. Antes que o aço frio tocasse sua carne, sua alma já estava longe. Foi ao encontro daquele que um dia lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora o receberia com um novo chamado: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E assim cessaram os passos terrenos, mas começaram os ecos eternos. Os anos passaram, impérios caíram, Césares morreram, Roma virou ruína, mas as palavras de Paulo permaneceram. As cartas escritas entre correntes atravessaram séculos. A doutrina ensinada em lágrimas sustentou igrejas. O evangelho por ele pregado alcançou os confins da terra, porque aquele que perseguiu agora era lembrado como aquele que mais amou. Aquele que causou medo passou a inspirar coragem. Aquele que viveu para a lei morreu pela graça. Nas palavras finais que ele mesmo escreveu está a síntese de tudo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E assim termina a jornada de Paulo, mas não termina sua missão. Porque cada vida tocada por suas palavras continua a missão que ele começou. E o reino pelo qual ele viveu e morreu segue avançando, porque a fé não termina na morte. A fé começa onde o mundo diz que tudo acabou, e Paulo vive em Cristo para sempre. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.